Salve galera, mais uma rodada de palpites para vocês. Peço seu like e sua inscrição. Você recebe todos os dias vídeos de tips com possíveis zebras diárias com grandes chances de acertos. Prognóstico, análise, Campeonato Brasileiro Série A de 2025, Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19 horas, de Brasília, na Ilha do Retiro, no Recife. A partida é um confronto direto entre os dois últimos colocados, que lutam contra o rebaixamento. Comparativo e prognóstico. A situação na tabela é desesperadora para ambos. O Sport é o lanterna da competição, com poucas vitórias, e o rebaixamento já é quase uma certeza. O Juventude também tem chances reduzidas, mas ainda luta pela permanência. No histórico geral de confrontos, o retrospecto é equilibrado, com um ligeiro domínio do Sport jogando em casa. No primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Juventude venceu o Sport por 2-0, em Caxias do Sul. Análise do desempenho. A partida é vista como um jogo de 6 pontos, onde a vitória é crucial para manter viva a esperança de evitar a queda. No entanto, a baixa eficácia ofensiva de ambas as equipes nas últimas partidas é um fator a ser considerado, e um jogo com poucos gols é uma possibilidade. A bola aérea pode ser uma arma importante para o Sport. Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam na quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19 horas, de Brasília, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Momento das equipes: o Corinthians vive uma fase de ascensão no Brasileirão, vindo de uma sequência de resultados positivos. Por outro lado, o Red Bull Bragantino busca se recuperar de uma má fase para se afastar da zona de rebaixamento, apesar de sua campanha ter sido considerada promissora no início do campeonato. Retrospecto geral: o Corinthians tem vantagem no histórico geral de confrontos contra o Bragantino. No entanto, em confrontos mais recentes, o equilíbrio tem sido a tônica, com o Bragantino vencendo o último jogo do Brasileirão por 2-1 em julho. Fator casa: o Corinthians tem um retrospecto favorável atuando na casa do Bragantino, com mais vitórias que derrotas. Por esse fator, melhor mercado indicado. Ambas marcam. Prognóstico: risco vitória do Corinthians. Possível placa exato: 2-1 Corinthians. Vitória versus Internacional. Prognóstico. Análise. Para o confronto desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória, jogando no Barradão, é dominante historicamente nos jogos em casa contra o Internacional nos pontos corridos. No entanto, a partida será um confronto direto pela permanência na Série A, com as duas equipes pressionadas. Aposta na força da torcida: o Vitória aposta no apoio da torcida no Barradão para deixar a zona de rebaixamento. Retrospecto em casa: o Vitória tem um histórico recente positivo contra o Inter em seus domínios, com 5 vitórias em 8 partidas desde 2006, além de 2 empates e apenas uma derrota. Pontos fortes do Vitória: a equipe baiana tem potencial para marcar gols de jogada aérea e sua defesa vem conseguindo anular bem o jogo rasteiro, que é um ponto forte do ataque do Internacional. Momento de pressão: o Internacional está separado do Vitória por poucos pontos e também busca se afastar da zona de rebaixamento. O Colorado tem uma campanha ruim quando volta a jogar após paralisações, somando uma vitória, um empate e 2 derrotas em 2025. Por esse fator, melhor mercado indicado: mais 1,5 gols ou ambas marcam. Prognóstico de risco vitória da equipe da casa. Possível placa exato: 2-1 Botafogo versus Vasco. Prognóstico. Análise. Apesar do momento de pressão e da eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo é considerado favorito para o confronto. A equipe, jogando em casa, busca a vitória para consolidar uma vaga direta na Libertadores. A inteligência artificial da Bolavip e o vidente Luiz Filho apontam a vitória do Botafogo, apesar de apontar que o Vasco dará trabalho no duelo.
O Vasco vem de derrota em casa para o São Paulo, mas segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Fernando Diniz terá desfalques importantes para o clássico. No entanto, um histórico recente mostra que o Vasco criou para vencer o Botafogo e tirou lições do empate na Copa do Brasil. Histórico recente: o último encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, em agosto de 2025, o Botafogo venceu o Vasco por 2-0. Já na Copa do Brasil, em setembro de 2025, o duelo terminou em 1-1. Por esse fator, melhor mercado indicado: mais 1,5 gols ou ambas marcam. Prognóstico de risco: vitória do Botafogo. Possível placa exato: 2-1 casa. Atlético Mineiro versus Bahia. Prognóstico. Análise. Momento das equipes: o Atlético Minas Gerais busca a reabilitação, enquanto o Bahia vive um momento mais promissor na competição. Eficiência ofensiva: o Bahia leva vantagem na eficiência ofensiva, apesar do histórico de gols do Atlético Minas Gerais em jogadas aéreas. Fator casa: o Atlético Minas Gerais tem um retrospecto histórico de domínio sobre o Bahia quando joga em casa na Arena MRV. Apostas: apesar do retrospecto histórico favorável ao Atlético Minas Gerais em casa, a inteligência artificial da Bolavip e outros analistas apontam para um jogo equilibrado, com possibilidade de vitória do Bahia. Por esse fator, melhor mercado indicado: mais 1,5 gols ou ambas marcam. Prognóstico de risco: vitória do Atlético Mineiro. Possível placa exato: 2-1 casa. Grêmio versus Cruzeiro. Prognóstico. Análise. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 20 horas, de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida opõe um Grêmio que busca se recuperar de uma derrota, contra um Cruzeiro que vive boa fase e luta pelas primeiras posições. Análise e prognóstico. Fator casa: a Arena do Grêmio pesa a favor do tricolor, que possui um bom retrospecto em casa. O Cruzeiro, no entanto, também possui um retrospecto favorável no geral contra o Grêmio, embora o Grêmio leve vantagem nos jogos em sua casa. Momento das equipes: o Cruzeiro chega embalado após bons resultados e mira o G6 para uma vaga direta na Libertadores 2026. Já o Grêmio precisa da vitória para se recuperar no campeonato. Desempenho recente: o Cruzeiro está invicto a 6 jogos no Brasileirão. No primeiro turno, o Cruzeiro goleou o Grêmio por 4-1 no Mineirão. Projeção de IA: embora o Grêmio tenha o mando de campo, a inteligência artificial do Bolavip tem cravado a vitória do Cruzeiro por 3-0, considerando o bom momento da equipe mineira. Por esse fator, melhor mercado indicado: fora com empate. Prognóstico de risco: vitória do Cruzeiro. Possível placa exato: 2-0 fora. São Paulo versus Flamengo. Prognóstico. Análise. Nesta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, São Paulo e Flamengo se enfrentam às 9h30 da noite, de Brasília, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, já que o Morumbis está indisponível para o jogo. Flamengo como favorito: apesar de jogar fora de casa e com desfalques, o Flamengo é visto como favorito, especialmente por estar na briga pela liderança do campeonato e ter um desempenho consistente fora de casa. O palpite da inteligência artificial da Bolavip prevê vitória rubro-negra por 1-0. São Paulo busca reação: o São Paulo, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores, tentará usar o fator casa e a força da torcida para equilibrar o confronto. Apesar de não jogar em seu estádio, a equipe pode surpreender e conseguir um resultado positivo. Histórico de confrontos: o retrospecto geral é equilibrado, com pequena vantagem para o São Paulo no histórico geral de confrontos. No entanto, o Flamengo levou a melhor no último jogo do Brasileirão, vencendo por 2-0 em julho. Momento das equipes: o Flamengo chega embalado pelos resultados recentes e busca mais uma vitória para se manter na luta pelo título. O São Paulo,
por sua vez, vem de resultados inconsistentes, mas ainda tem esperança de uma vaga na Libertadores. Melhor mercado indicado: fora com empate. Prognóstico de risco: vitória do Flamengo. Possível placa exato: 2-0 fora. Assim encerramos as tips dessa quarta-feira. Peço seu like e sua inscrição. Segue Instagram TT8165, lá postamos bilhetes prontos todos os dias. Se inscreve no novo canal, link na descrição do vídeo. Bom futebol para todos. Boa sorte, até o próximo vídeo, estamos juntos, fui.